Para isso tem uma ilustração aqui de algo que a gente já comentou em alguns programas recentes e agora o pessoal do Instituto Milênio colocou isso numa figura para ficar mais fácil de visualizar. Pode até jogar na tela cheia, produção. E a pergunta é a seguinte: a maré virou os últimos 5 presidentes eleitos de 3 países, Argentina, Estados Unidos e Brasil. Então você tem ali o final da década de 2000, Cristina Kirchner na Argentina, Obama, Dilma no Brasil. Depois, reeleitos, né? Kirchner, Obama e Dilma, né? Já nos anos 2010. Aí vem uma primeira virada, você sai do vermelho e vai para o verde. Em 2015 entra o Macri na Argentina, Trump em 2016 nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro em 2018. Nenhum deles consegue se reeleger. O Fernandes leva em 2019 na Argentina, o Biden vence o Trump em 2020 e aqui no Brasil, Lula retorna ao Planalto em 2022. E agora, mais uma mudança de cor. Voltamos para o verde novamente, sendo que dessa vez foi o vermelho que não conseguiu se reeleger. O pêndulo se mexendo mais rapidamente. Javier Milei leva na Argentina, o Trump acaba de voltar à Casa Branca e aí fica esse último quadradinho com um ponto de interrogação. O que é que vai acontecer no Brasil em 2026? Lobauer, dá para considerar isso um movimento global? Cada eleição é uma coisa diferente? Como é que você encara isso? Eu acho que dá. Eu comentei sobre isso ontem e acho que a caixinha verde no Brasil em 2026 é uma probabilidade muito alta. O que é que vai contra a possibilidade da caixinha ser verde? A figura do Lula, que é uma figura muito rara na política mundial, né? O Lula, a gente já falou sobre isso algumas vezes, ele é uma figura que a gente chama, eu sempre repito isso porque é um caso clássico mesmo, tipo o puro ideal weberiano do populista carismático. E esse tipo não nasce tão cedo, ele é uma pessoa que surge de 100 em 100 anos numa sociedade. O Lula é quase que um semideus, né? É um mito. Então, se ele tiver saúde e ele disputar, vai ser muito difícil de ganhar, independente do que acontecer. Mesmo assim, e aí tem um pouco de wishful thinking aqui, com certeza, eu acho que a caixinha vai ser verde. Só que talvez eu tendo a achar que vai ser mais no modelo argentino do que o americano. E por aquilo que a gente comentou ontem. Eu não acho que as instituições aqui, o Supremo em particular, estão maduras para deixar que a figura do ex-presidente Bolsonaro esteja livre para que a articulação política desenhe a possibilidade dele ser candidato ou não. Eu acho que vai haver um movimento muito duro para manter os direitos políticos dele cassados, o que é muito ruim para o Brasil. Seria bom que ele viesse livre e ele tentasse politicamente conquistar a posição para que o quadradinho verde repetisse o caso americano. Eu tendo a achar que não vai acontecer isso, também tendo a achar que o quadradinho vai ser verde com outra personalidade. Então, e não vai ser, acho um pouco provável, mas assim também tudo feeling, que não vai ser um Milei brasileiro. O que quer dizer isso? Não vai aparecer uma figura com uma serra elétrica na mão, com um discurso retumbante que a gente não sabe quem é hoje. Eu tendo a achar que a gente já sabe quem é hoje. Essas figuras da política que estão transitando. Mas será que vai ser verde ou vai ser meio cinza, meio... Não, verde pro desenho do Instituto Milênio, né? Sim, sim. É verde. Mas eu acho que o nosso desenho político, como é bem diferente do argentino e do americano, nesse caso, é muito mais complicado, ele vai ser a combinação dessa oposição ao que é o PT e a seus aliados hoje, vai ser uma mudança de uma parte dos aliados do PT que, em tese, abandonariam ele e comporiam com uma outra figura que aí seria da caixinha verde. Mas de oposição. Tira a verde da percepção ambientalista, longe disso. Sim, sim. E também tira o verde, eu acho que não tem espaço para um verde ou para uma posição que seja da agenda reformadora, porque o grande desafio brasileiro, eu acho, e a gente já conversou com isso, né, Luiz, sobre isso, acho que no programa anterior,
é que saindo a ideologia social-democrata, socializante, o que sobrou para o Brasil? 2 grupos políticos, independente dos partidos. Aquele que vai ser a burocracia de Estado, que vai manter essa visão de Estado indutor, burocrático, corrupto, endêmico, etc. E a agenda reformadora, que hoje, ao meu ver, ainda é minoritária. Mas a disputa verdadeira da política para transformar o Brasil vai ser entre esses 2 grupos. E essa figura verde eu gostaria que fosse do grupo de reforma. Mas acho que hoje, olhando o quadro, hoje a fotografia não aponta para essa pessoa. Luiz Felipe, quer complementar? Quero. Eu concordo com o Lobauer que, como a gente vê, o Milei é um reformista. As propostas do Trump certamente serão reformistas. Ele já falou também com relação ao Deep State, reformar o Deep State, que o Deep State é o grande inimigo do povo americano. Ele tem que ir contra. Quem que defende o Deep State? É o Centrão norte-americano, que é a maior parte do Partido Democrata e uma parcela do Partido Republicano, como colocou a Ana Paula Henkel aqui falando do velho republicano, que também virou Deep State. E o Trump foi bem categórico: eu vou reformar o Deep State, sou inimigo do Deep State. Então agora a nova proposta dele é uma proposta reformista. No caso do Brasil, na minha opinião, o certo é tornar o presidente Bolsonaro elegível mais uma vez. Acho que foi uma ilegalidade em absoluta o que fizeram contra ele. Não vejo sustentação no bom senso, até do bom senso comum e até mesmo do técnico, para sustentar a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Assim, não vejo, simplesmente. E, como povo, como cidadão, não só eu, mas como cidadania, nós irmos adiante no nosso processo eleitoral e político, ainda com grandes injustiças cometidas com um protagonista político que foi o Jair Bolsonaro, não acho que isso cabe bem. Isso não é uma evolução saudável. Isso é uma evolução condicional. Quando você é feliz, para você ser feliz, você não pode ter condição. Ah, você é feliz, olha, mas toda quinta-feira você vai levar uma paulada na cabeça. Ah, não sou feliz então. Então não, para você ser feliz, tem que ser completo. E quando você tem uma injustiça dessa sendo cometida e não sendo, eu diria que, discutida e resolvida pela sociedade, você fica com uma amargura, você fica com um sentimento de não fechamento de ciclo, que é importantíssimo. Agora, eu acho que, se for possível de tornar o presidente Bolsonaro elegível mais uma vez, ele tem que abraçar essa ideia de reformas. Isso eu acho que é uma condição importantíssima, entender o problema do nosso Deep State brasileiro, que é monumental. Se do americano tem já um poderio muito grande de interferência externa, o nosso tem um poderio muito grande de interferência interna e de controle interno. E ao ponto que eu digo também, em termos institucionais, nós estamos completamente fragilizados, porque o Brasil não tem as instituições para fazer exatamente essa contraposição ao que o STF e o TSE colocou de uma maneira impositiva, agindo fora do escopo da legalidade, na minha opinião, e isso eu acho muito ruim, em que nós até temos que depender de uma intervenção externa para poder dar um pouco mais de liberdade interna aqui no Brasil. E essa é a fragilidade que me dói. Pode até depois falar disso, né, dessa possível intervenção vindo de fora. E antes de ouvir o Ricardo, eu tenho que passar a palavra para a Ana, que ela está agora, sim, ela está com horário já nos últimos minutos. Vou mostrar primeiro aqui uma tela do Milei. A gente falou muito do Milei, né? O Milei postou aí uma homenagem ao Trump com essa eleição. Parabéns pela sua formidável vitória eleitoral. Agora, Make America Great Again. Você sabe que pode contar com a Argentina para cumprir essa tarefa. Sucesso e bênçãos para você. Boas lembranças do Javier Milei. E sincero, ao contrário do Twitter do Lula. Também tem o tweet do Lula aqui, a gente vai falar mais para frente. Ana, como é que você acha que vai ser preenchida essa caixinha aí no caso do Brasil, naquela imagem anterior? Queria ouvir aí a sua visão para 2026 aqui no Brasil, ainda mais depois dessa vitória do Trump, e agradecer demais a sua participação.
Obrigada, Renato. Eu que agradeço o convite. Eu realmente não sei o que pode vir para o Brasil em 2026, porque todo dia aqui a gente acorda, agora a Califórnia dá 5 horas atrás do Brasil, a gente acorda, quando a gente abre as notícias, a gente acha que não vai piorar mais do que ontem, aí hoje é pior do que ontem, pior que antes de ontem e por aí vai. E também tem esse nosso sistema, né, que o deputado sabe muito bem, que ele está lá todo dia. Esse sistema no Brasil, são 29 partidos agora, né? 29 partidos ali no centro, né? O centrão. Porque aqui a diferença que eu vejo, Renato, é que mesmo dentro do Partido Republicano, que tem as figuras ali do deep state, do establishment, dentro do Partido Republicano, sob a sombrinha, né, do Partido Republicano, você tem libertários, você tem liberais, liberais no sentido do Brasil, não daqui dos Estados Unidos, você tem conservadores, enfim, você tem livre mercado, e ali as pessoas, né, os parlamentares, eles acabam funilando as suas divergências e votando em pautas que são favoráveis ao Partido Republicano como um todo. Os congressistas, eles têm o voto direto do eleitor, ou seja, eles têm que prestar contas para o eleitor, senão o eleitor lá no estado vai chamar um recall, o mandato é de apenas 2 anos para casa. Por isso que é tão importante entender a reforma que o deputado sempre fala, a reforma política do voto distrital. A gente precisa colocar na nossa pauta teimosa, eu até diria, Renato, o voto distrital, para que o nosso voto no Brasil ele tenha o efeito que tem aqui nos Estados Unidos, porque esse coeficiente de vota em um e carrega não sei mais quantos, aí chega lá dentro, não tem compromisso nenhum com as pautas conservadoras, com as pautas de livre mercado, e isso é muito ruim. Então, dentro desse contexto que eu acabei de falar, Renato, para mim é difícil fazer essa leitura. Eu realmente não consigo, porque no Brasil, né, todo dia é um Kinder Ovo, é uma surpresa. Você acorda e fala qual é a surpresa do dia. Ainda mais com um poder judiciário tão militante, tão ativista quanto o nosso. Então, se a gente não começar a descentralizar Brasília e tentar colocar a nossa pirâmide como uma verdadeira república federativa, que tem no nome, inverter, deixar a União um pouco menor, acho que fica muito difícil a gente ler qualquer cenário.